Na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente, amém? A fé perfeita em Deus, fé é confiança. No Salmo 46, alguns versículos, vamos ler aqui, né? Fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é, o verbo está no presente. Toda vez que você lê essa palavra, ele vai ser um socorro bem presente na tua angústia e na tua tribulação. Amém? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no nosso meio, nós não seremos abalados, ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria, Deus ajudará ao romper da manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltada entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos, o Deus da nossa guerra, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome maravilhoso, que está sobre todo nome. Senhor, o que quer que seja que nós estejamos enfrentando, o teu nome é mais poderoso, a tua mão é mais forte, a tua presença, Senhor, não deixou o salmista temer, que o Senhor também não nos deixe temer, Senhor, seja conosco, Senhor, ó Deus, nos guardando, nos livrando, nos cobrindo com as suas asas poderosas. Pai, abençoa cada lar, cada vida, cada família, Senhor, contempla as necessidades de cada um que entrar nessa live, entra com socorro excepcional, porque a tua palavra, a palavra que o Senhor deu para mim hoje foi excepcional, e a tua presença é maior do que qualquer luta e qualquer dificuldade. Ser com o Marcos, com o Edmilson, que estão passando, Senhor, ó Deus, o Edmilson por cirurgia, que Senhor, a recuperação dele seja sobrenatural, que o Senhor aplique o seu sangue no corte, ó Deus, e que haja uma recuperação que seja para testemunho e glorificação do teu nome. Visita o Marcos também, Senhor. Ó Deus, traz a solução e o socorro depressa. Abençoa cada vida, Senhor, que precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor na família, na saúde, nas finanças. Senhor, nós declaramos e profetizamos sobre o nosso Brasil. Levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a tua luz. Que a glória do Senhor nasça sobre ti, porque eis que sobre a terra havia trevas, há trevas, mas que sobre ti, Brasil, o Senhor venha surgindo e a sua glória se veja nesta nação. O Senhor colocou atalaias que não se cansarão nem de dia nem de noite, que nós não demos descanso ao Senhor até que ele coloque o Brasil por objeto de louvor aqui na terra. Socorre, Senhor, aquele que não tem quem o ajude, que está abandonado, que está entristecido, que está decepcionado, desanimado. A tua palavra, Senhor, penetra no local certinho e traz cura. Derrama o bálsamo sobre a cabeça, faz o cálice transbordar. Coloca, Senhor, o óleo da alegria. Que a tua presença seja maior do que qualquer luta e dificuldade. Socorre este mundo. Nós sabemos que nós estamos no tempo do fim, mas o Senhor tem sido o arrimo da nossa sorte. O Senhor tem aquele que tem nos guardado. Se 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que nós não sejamos atingidos, em nome de Jesus, amém, amém? Então nós vamos falar hoje sobre o cego de Jericó, Bartimeu, né? Filho de Timeu. Na Bíblia eles não usavam sobrenome, eles falavam que era filho de fulano, ou eles falavam o nome da pessoa que pertencia a uma cidade, né? Jesus de Nazaré, Bartimeu, filho de Timeu, né? Então não era como a gente que tem os sobrenomes aqui, né? Então esse homem era cego e ele estava sentado junto ao caminho mendigando, né? Todo dia ele dependia de alguém que levasse ele até a beira do caminho.
E todo dia ele estava pedindo esmola, muitas pessoas talvez passassem e não dessem nada, né? Muitos passassem e empurrassem ele. Era uma situação, uma condição de humilhação muito grande, né? Mas só que esse homem, ele era cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente, né? Então, o que aconteceu? Ele ouviu um barulho, e geralmente, quando a pessoa tem um dos sentidos, né, danificado, um outro sentido é aguçado, né? A pessoa, os cegos, eles conhecem a cor da rosa pelo perfume. Porque a rosa, ela tem um perfume assim diferente uma da outra, é parecido, mas pelo perfume eles sabem a cor da rosa, né? Então ele ouvia muito bem, ele ouviu a multidão, ele perguntou o que está acontecendo, né? E alguém falou, é Jesus o Nazareno que está passando. E aí o que acontece? Ele não perdeu a oportunidade, ele falou assim, ele tinha ouvido falar quem era Jesus, porque ele começa a gritar, né? Em alta voz, Jesus, filho de Davi, eu sei que o Senhor é Messias, é o Messias, porque Jesus viria da linhagem de Davi. O Messias viria da linhagem de Davi, ele sabia, ele enxergava espiritualmente, né? Então, assim como uma pessoa está se afogando, né? Então, o que acontece? Ela não vai gritar socorro, mas ela grita a plenos pulmões para que alguém socorra, né? E isso fez esse homem, ele não perdeu a oportunidade, porque muitas vezes nós podemos perder as oportunidades que não voltam mais à nossa vida, né? E depois, muitas vezes, as pessoas choram o leite derramado, aí não adianta mais, né? Então, a flecha, né, lançada também não volta, e a palavra falada também não volta mais, né? Então, o que aconteceu? Ele perdeu toda a timidez, e a multidão falava, fica quieto. E quando não são os discípulos, né, agora era a multidão. E sempre vai ter alguém na nossa vida que fala assim, para com isso, essa situação já deu flor, não adianta mais. Mas ele sabia quem era Jesus, né? Ele sabia que o Messias viria da linhagem de Davi, ele era só cego fisicamente, mas espiritualmente ele não era, e ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando nós precisamos, nós devemos mesmo, o único instrumento que ele tinha era a voz, e ele colocou a boca no trombone, né? Ele gritou mesmo, né? E as pessoas não têm empatia, né? Elas não sabem se colocar no lugar da outra. Ninguém sentia há quanto tempo esse homem era cego, há quanto tempo ele estava nessa situação de humilhação à beira do caminho, há quanto tempo ele comia o pó da estrada, há quanto tempo ele se humilhava pedindo para alguém levá-lo lá todos os dias na beira do caminho, né? Então, quando a filha de Jairo também faleceu, chegaram lá os enterradores de sonho e falaram, não adianta mais, né? Larga de incomodar o mestre, ela já morreu mesmo. Mas todo o velório que Jesus ia tinha ressurreição, né? E essas pessoas que falam é porque elas não conhecem o poder de Deus, né? Quando Lázaro morreu também, as irmãs falam, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas Jesus queria fazer um milagre maior, que é glorificar o nome dele, né? Então, aí o que acontece? Nós não podemos perder as oportunidades, porque talvez elas não voltem e depois a gente se lamenta, né? E Jesus parou e falou assim, chamem, né? Chamem o cego. Aí o que ele fez? Ele tinha uma capa velha empoeirada, ele jogou para trás. Joga para trás essa situação de tristeza, essa situação de abandono, essa decepção amorosa que você teve. Você não está mais no passado, você não é múmia nem museu, né? Joga para trás essa capa de tudo aquilo que te traz depressão, de tudo aquilo que te impede de mudança de cenário. Deus tem mudança de cenário para a tua vida. Não perca a oportunidade. Aproveita que Jesus está te dando a oportunidade para você ter uma nova história, para você parar de mendigar bênçãos, para você parar de comer pó. Tem mudança de cenário e Jesus está passando. Não perca
perca a oportunidade, né? E nós temos que ter empatia, nos colocar no lugar do outro. Jesus, quando viu aquela grande multidão, que era como ovelhas que não tem pastor, o âmago dele, né? O âmago dele, o espírito dele se condoeu. Quando Jesus viu todo chorando lá, que Lázaro, amigo dele, tinha morrido, ele também chorou, ele sente a tua dor e ele quer mudar a tua história, basta você abrir o teu coração. Se uma história não deu certo, não quer dizer que a outra também não vai dar, porque a história com Jesus é diferente, a história com Jesus muda o cenário, é transformada. Aí falaram, levanta-te, né? Jesus te levanta dessa tristeza, dessa depressão, desse passado de dor e sofrimento. Jesus te levanta dessa frustração, dessa decepção com pessoas, porque ele muda a história, ele tem mudança de cenário. A palavra no Salmo 107, 41 fala assim, mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanho. Jesus quer te levantar dessa situação nessa tarde. Não perca a oportunidade, porque a oportunidade não volta muitas vezes, a palavra falada e a flecha lançada, né? Então, o que acontece? Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E aí tem pessoa que quer continuar mendigando, né? Se você quer continuar nessa vida de miséria, comendo pó, na beira do caminho, continua. Mas se você quer mudança de cenário, clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que você quer que eu te faça? Jesus te pergunta, o que queres que eu te faça nesta tarde? Aí ele fala, mestre, que eu tenha vista. E Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. A tua fé salvou o teu espírito e a tua fé te trouxe vista. E fala assim que logo, né? Ele foi para a pessoa certa, ele chamou a atenção de Jesus e logo os olhos dele se abriram. E a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. E agora a palavra fala que ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Agora, em vez de se assentar à beira do caminho, ele ia andar no caminho que é Jesus Cristo, porque Jesus tirou ele da beira do caminho e levou ele para seguir o Deus da vida dele. Amém? Mudou a situação, mudou o cenário, mudou a história. Amém? Então é o que acontece, a mulher Ciro-fenícia, Jesus falou, nem em Israel eu achei tamanha fé. Jesus enxerga a nossa fé, né? O cego, né? O leproso, 10 foram curados, só um voltou. Jesus falou assim, grande é a tua fé. A mulher também Ciro-fenícia, que foi tão humilhada, mas ela perseverou. Ela, enquanto ela não conseguiu o milagre, ela não parou de gritar, não parou de chamar a atenção do Senhor. E Jesus também elogia a fé dela, né? Agora o cego, né? O cego também pôs a boca no trombone. Enquanto eu tô vendo a minha oportunidade, eu não vou perder, eu vou gritar e Jesus vai me ouvir. E dito e feito, né? Ainda que tenha impedimento, quando Jesus vê fé no nosso coração, quando Jesus vê que nós queremos mudança, nós queremos transformação, porque ele muda o cenário, ele escreve uma nova história, ele chama lá o cego, que hoje tem milagre, que o Senhor abre os teus olhos, né? Que o Senhor mostre mesmo que com ele existe uma nova história, um novo cenário, uma nova vida. Agora ele estava seguindo Jesus com a multidão, amém? Acabou o tempo de humilhação, acabou o tempo de esmolar, acabou o tempo de comer pó na beira da estrada, porque agora ele entrou no caminho verdadeiro, amém? Efésios 2:8 fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, vem do Senhor, para que ninguém se glorie, né? Então é pela graça e por meio da fé. Se você não tem fé, fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu quero ter
ter um encontro com o Senhor, porque a primeira pessoa que aquele cego viu, ele se deparou com Jesus Cristo. Ele estava nas trevas e a primeira coisa que aconteceu quando os olhos dele foram abertos, ele teve um encontro com a luz. E se você não tem certeza de salvação, fala assim: Jesus, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero que o Senhor escreva uma nova história, muda esse cenário que eu não aguento mais, eu quero a tua vida dentro da minha vida, eu quero que o teu sangue lave todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de agora eu entrego toda a minha frustração, toda a minha decepção, tudo aquilo que roubou a minha vida nas tuas mãos. Muda a minha história, muda o meu cenário. Eu quero te contemplar, eu quero sair dessas trevas para a tua maravilhosa luz. Amém? Se você fez essa oração, que você tenha esse encontro pessoal, genuíno e maravilhoso com o Filho de Davi, que é Jesus Cristo, o Messias, que é o Deus único e verdadeiro, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe rica e poderosamente, e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.